a vigência do Estatuto do Idoso em 2004, passou a ser proibido por lei o reajuste dos planos de saúde para usuários acima de 60 anos. Mesmo assim, cada vez mais aumenta o número de reclamações que chegam à Agência Nacional de Saúde, responsável pela fiscalização dos convênios. E para esclarecer dúvidas, então, sobre esse assunto, que recebemos aqui no estúdio Viviane Senger, professora do curso de Direito da Unicinos, também com a gente Ítalo Bronzatti, coordenador do PROCON de Novo Hamburgo. Sejam bem-vindos à Conexão, tudo bem? Tudo bem, boa tarde a todos. Olá, sejam bem-vindos. Então, muito importante a gente poder esclarecer, né, Rodrigo, essas questões, porque a gente sabe que sempre que vira o ano, vem aí os reajustes em muitas contas que nós temos para pagar e entre elas também essa questão do plano de saúde. Então, professora, é proibido realmente acontecer esse reajuste nos planos de saúde, principalmente para essas pessoas aí que têm acima de 60 anos? Bem, a questão do reajuste dos planos de saúde, ela é uma matéria bastante complexa, porque é importante salientar que nós temos o Estatuto do Idoso, que é, como tu falaste, uma lei que passou a ter vigência a partir de 2004, mas nós também fazemos a conjugação com o Código de Defesa do Consumidor, ou seja, nós estamos frente a um consumidor idoso. E, tendo em vista que a proteção do consumidor, bem como a proteção ao idoso, provém da própria Constituição Federal, essas duas legislações, essas duas leis, elas têm muita força. E o Estatuto do Idoso passou, sim, e contém a previsão de vedação, ou seja, de proibição de que haja uma majoração, ou seja, proibindo essa discriminação em razão da faixa etária por parte do idoso. Então, ela proíbe, o Estatuto, sim, proíbe a majoração em razão da alteração da idade, da faixa de idade. Não está proibindo uma majoração, uma alteração em razão de um mero reajuste, um reajuste normal que possa acontecer. Mas o que ela proíbe, essa lei, estatuto, é a modificação, a majoração em razão da idade. O plano de saúde, ele programa ali para quando a pessoa estiver com 59 anos, ter que fazer esse reajuste, enfim, isso é possível, professora? Enfim, um pouquinho antes dessa idade ser alcançada? O que acontece? Nós temos nos planos de saúde diversas faixas etárias, e essas faixas etárias elas vão ter reajustes. Então, antes, nós tínhamos faixas etárias que eram em torno de 7. E, na atualidade, existem 10 faixas etárias, que vai até os 59 anos. Então, até ali, há essa permissibilidade. Agora, claro, o que não pode haver, em razão de cada faixa etária, vai existir uma modificação, porque também existem mais riscos. Contudo, não pode existir, como eu disse antes, é a ideia do abuso. Agora, em razão de 60 anos, é o que não pode existir. E por falar em abusos, Ítalo, lá no PROCON de Novo Hamburgo, chegam muitas reclamações para vocês de preços muito altos, subidas de preços exorbitantes, coisas desse tipo chegam para vocês? Bom, esse tipo de reclamação ela é constante, apesar de não exatamente no que diz respeito ao aumento em razão da faixa etária. Existe muita dúvida nos reajustes anuais, que são índices estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde, e as pessoas não têm esse conhecimento de qual é o limite, qual que é o máximo que pode ser reajustado. Acontece também muito reclamação no reajuste dos planos de saúde coletivos, e aí eles já têm uma peculiaridade que eles não têm a limitação da ANS, então nesses casos existe muita dúvida e em alguns casos, inclusive, nós não temos alçada para resolver pelo PROCON. Então é uma área muito complexa, é muito difícil de entrar nela e até a dúvida ela é constante, assim. Então, em muitos casos, nós mesmos nos socorremos da ANS para resolver algumas demandas, porque cada caso é um caso, existem contratos realizados anterior à lei de saúde, à lei dos planos de saúde, contratos realizados anteriores ao Estatuto do Idoso. Então, é muita peculiaridade para cada tipo de contrato. Eu estava procurando alguns dados em relação a esse assunto. O mais atualizado que eu encontrei foi de 2012 para 2013, que a ANS recebeu aí um aumento de 31% das reclamações em relação aos planos de saúde, porque a gente sabe realmente que esses abusos acabam acontecendo não só para a terceira idade, como a gente voltou essa entrevista, mas também para outras são bastante recorrentes, né, Ítalo? Mas a pessoa que percebeu algum tipo de abuso, ela procura inicialmente o PROCON, aí vocês analisam, avaliam se é possível da alçada de vocês resolver esse problema, é isso? Exato. Quem se sentir lesado nesse tipo de contratação, ela pode procurar o PROCON no seu município. Não havendo PROCON no seu município, ela procura o PROCON estadual.
Pode entrar em contato diretamente também com a ANS, tem um 0800 para isso específico, e a gente vai verificar a situação. Se tiver alguma dúvida, entre em contato mesmo com a ANS e a gente vai tentar sanar o problema naquela mediação. Não sendo o caso, como acontece nos planos de saúde coletivos, por exemplo, a gente encaminha o consumidor para o judiciário, porque como existe um contrato válido, tem algumas situações que a gente não tem alçada para ir além daquilo pelo PROCON. Então, o que o consumidor não pode é, se sentir lesado, deixar de procurar o seu direito. Bom, a gente sabe, né, que tem a operadora que ignora algumas regras, né, ou todas, né, desobedece o Estatuto do Idoso, Código de Defesa do Consumidor também, a Lei dos Planos de Saúde, a súmula normativa, que é número 19 de 2011, da ANS, no caso, né, ela pode ser multada, essa empresa, se ela desobedece tudo isso? Ou apenas uma delas? Bom, como eu estava dizendo, se nós temos um Estatuto do Idoso que prevê a impossibilidade de reajuste em razão da faixa etária, é óbvio que nós estamos tendo uma ilicitude, ou seja, não poderia fazê-lo. Agora, se ocorrer essa modificação, vejam, para vocês terem uma ideia, nós temos casos concretos de reajustes em razão de faixa etária que foi em torno de 70% a 100%. Aí vocês imaginem. Então, o que o consumidor ele vai acabar fazendo? Ele pode buscar o PROCON, ele pode buscar uma denúncia junto à ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, que é até importante colocar para o consumidor. A Agência Nacional de Saúde, a ANS, ele pode procurar o site e ali, inclusive, ele pode procurar pelo nome da sua operadora e vai dizer o reajuste a qual está previsto para a operadora dele. Mas vejam, não estou falando em reajuste em razão de faixa etária. Simplesmente o reajuste de reposição normal. Ele pode verificar ali. Então, é muito fácil ele já ver. Quando foi? Normalmente em torno de 9 ou alguma coisa. Então, se ele fizer a sua denúncia frente à ANS, ela vai instaurar um procedimento administrativo, podendo culminar uma penalidade. Da mesma forma, o órgão de defesa do consumidor, dependendo do caso, como disse o doutor Ítalo aqui, a análise se é um plano individual ou familiar, quer dizer, eu vou ali e contrato um plano, eu e para minha família. Agora, diferentemente, eu no meu plano de saúde da minha empresa ou do meu empregador. Esses são os planos que a ANS não vai ter a ingerência. Ela vai ter a ingerência em cima desses planos individuais ou familiares. Então, analisando o PROCON, e aí o doutor Ítalo pode complementar aqui melhor ainda, né? Poderá ser instaurado dependendo da casuística, exatamente. Por favor. Bom, até para complementar, a maioria das reclamações que a gente recebe é mais em razão da cobertura do plano de saúde. Então, poucas pessoas nos procuram para discutir esse aumento, esse reajuste em razão da faixa etária. Talvez até por desconhecimento dessa limitação. Então fica a orientação para quem tiver essa dúvida, para quem tiver achando que o reajuste foi muito alto, procurar o PROCON do seu município, porque se a reclamação não chegar até o PROCON, não vai ter como o PROCON agir nesse sentido. Tá certo. Então, bom, a gente pode dar 2 sites aí para o pessoal também buscar mais informações, que é a ans.gov.br. Tem também o do PROCON, procon.rs.gov.br. Muito obrigada pela participação de vocês, pelas informações. Até o próximo encontro. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Obrigada.